Ei, 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 testando o som. 1, 2, 1, 2. Salve, salve, rapaziada. Sandy WS na voz. Então, camarada, eu vou dizer aqui pra vocês, os 7 homens mais dotados de inteligência e sabedoria que já habitaram o planeta Terra. Primeiramente, Jesus. Esse não tem palavras para dizer, né? Era dotado de uma inteligência, era um ser puro de luz, né? Um espírito de alta pureza, alta elevação e perfeição máxima. Jesus sem comentários, né, cara? Todo mundo conhece, não tem o que dizer de Jesus, né? O ser que personificou a perfeição e nos deu o exemplo de como seguir o caminho, ser perfeito e atingir o máximo em todas as virtudes, né? Aí depois, em segundo, vem o Salomão, né, cara? Salomão foi um cara muito sábio. Deus pediu para ele fazer um pedido, ele podia pedir qualquer coisa, ele desejou pedir sabedoria. E Deus não só deu sabedoria, como deu a riqueza para ele e todo conhecimento, né? Então foi um dos homens mais sábios depois de Jesus também, Salomão, que escreveu o livro da Bíblia de Eclesiastes, escreveu sabedoria, escreveu inúmeros livros na Bíblia, né? De uma inteligência e de uma sabedoria fora de série também. Acabou mal, não acabou bem, porém viu que tudo na vida era vaidade e desacreditou da vida, tá ligado? Se corrompeu com a prostituição e se contaminou com as mulheres que tinham outros ídolos e acabou acabando a vida mal, tá ligado? Teve uma vida desgraçada no final da sua existência. Mas foi um dos caras mais sábios que existiu no mundo. Depois, em terceiro lugar, eu boto o Emmanuel, o espírito de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, né? Eu já li muito material dele, realmente um cara dotado de uma inteligência, de uma sabedoria. Já não está mais em corpo, né? Trata-se de um espírito que se livrou de toda a matéria, está com todo o conhecimento adquirido em várias encarnações, né? Inúmeras encarnações, ele está com o espírito ali de toda a inteligência acumulada de centenas de encarnações. Milhares de encarnações. Então é muito, muito rico você pegar os ensinos de Emmanuel. Você adquire muito conhecimento proveitoso mesmo. Emmanuel é um cara que escreve com uma perfeição assim, que eu nunca vi alguém escrever com tanta perfeição que nem ele. Emmanuel é foda. Em quarto eu boto Leonardo da Vinci. O homem multitarefa, né? Era 20 homens em um só. Multifaceta, tá ligado? Ele era pintor, escultor, matemático, inventor, médico. Era de tudo. Ele tinha quase todas as coisas mais fodas que o ser humano pode ter, ele tinha, tá ligado? As virtudes mais fodas, os dons mais fodas. Ele era dotado de inúmeros dons, né? Foi um privilegiado também na Terra. Não bastava ele pintar aqueles quadros belíssimos, ainda tinha talento em outras áreas, né, cara? Um ser humano fora de série. Se você for pegar o legado dele, também você adquire muito. Você vê o que um ser humano é capaz, tá ligado? Você vê ao que ponto um nível de um ser humano pode chegar, se desenvolver e se tornar um cara tão completo, tão foda. Leonardo da Vinci, tá ligado? Depois eu boto em quinto Shakespeare, o William Shakespeare, um dos melhores escritores, cineastas, dramaturgos, né? Um dos melhores escritores de peça adaptável ao teatro. Um dos melhores, assim, tem frases e tem ensinamentos também muito foda. Foi um gênio na sua arte também. A arte da dramaturgia, né? Depois eu boto Einstein. Em sexto eu boto Einstein. Em sexto eu boto Albert Einstein. Um físico fora de série mesmo, muito à frente do seu tempo. Era um espírito dotado de uma inteligência assim fora do normal. O conhecimento e as formas que ele inventou, que ele tirou da cabeça dele, do estudo dele, as formas da física que ele criou, é algo assim, tem que ter muita inteligência para fazer aquilo que ele fazia na física. Dotado de um talento assim fora de série para os números, né? E ainda assim era um ser humano brilhante em vida também, dotado de uma sabedoria, de uma vivência, um ser humano extraordinário, Albert Einstein. Em sétimo eu boto Chico Xavier. Pra quem não sabe, Chico Xavier foi um exilado do planeta Capela. Era um planeta mais evoluído que a Terra. Por ele cometeu crimes lá severos. Ele, Bezerra de Menezes. E foram rebaixados pra Terra, né? Foram rebaixados pra esse planeta. Só que eles vieram aqui como nomes muito marcantes, que se destacaram muito, porque eram de um planeta muito evoluído. E vieram pra um planeta menor. Então a inteligência deles é acima da média, né? Então as encarnações de Chico. Chico foi Platão. Uma de suas encarnações, Chico foi Platão, um dos maiores pensadores gregos. Ele foi Daniel, aquele profeta e estudioso também da Babilônia, de Jerusalém, depois da Babilônia, né? Que foi o conselheiro de Nabucodonosor e depois de Ciro, aquele que foi pra Cova dos Leões e saiu ileso, tinha pacto com Deus e comunhão com Deus, era um cara segundo o coração de Deus, Daniel, um cara muito puro, muito, muito sábio também, foi uma das encarnações de Chico. Então Platão, Daniel, já bastava pra ser foda, né? Depois o Chico Xavier veio como João, o apóstolo de Jesus, uma das suas encarnações foi o apóstolo de Jesus, João. Depois ele teve inúmeras encarnações como faraós egípcios, só coisa de destaque assim, né? Só coisa foda. E por último agora ele veio como Chico Xavier, né? Foi um dos médios
mais brilhante que o mundo já viu, né? O Chico, ele não tinha barreira do... Ele via espírito, ele tava assim na sua casa lá, escrevendo uma psicografia, ele via orquestras tocando instrumentos pra ele enquanto ele escrevia, ele via todos os espíritos, ele tinha a clarividência mais perfeita que tem, ele via tudo, o mundo espiritual, ele via o mundo material e o mundo espiritual. Ele era um cara de uma mediunidade assim, fora de série mesmo, uma mediunidade no seu sentido mais puro, o cara mais, um médium mais foda que já existe no planeta Terra, Chico Xavier, tá ligado? Ele tinha o dom da clarividência, dom da cura, era um cara espetacular. Como pessoa também nem se fala, né? Como ser humano ele era assim extraordinário. Então esses são os 7 homens mais brilhantes do planeta Terra. Repito, Jesus em ordem de crescente, tá ligado? Em ordem crescente. Jesus, o magnânimo, o perfeito, né? O ser mais perfeito que já habitou no planeta Terra. Depois vem o ser mais sábio, Salomão. Depois Emmanuel, o escritor mais brilhante que o mundo já teve. Depois Leonardo da Vinci, além de tudo o artista mais brilhante, o pintor mais foda do mundo. Ninguém pintou melhor que ele. E ninguém teve tanto talento e tanto dom em tantas áreas que Leonardo da Vinci. Depois vem Shakespeare, que escreveu as mais lindas peças de teatro e dramaturgia. Foi o cara mais foda do campo das peças adaptadas de teatro e cinema. Depois vem Einstein, que foi o físico e o matemático mais foda que o mundo já teve, além de um ser humano brilhante. E depois Chico Xavier, né? O médium mais foda que o mundo já conheceu, né? O ser humano extraordinário mesmo, né? Então agora eu vou ler algumas frases deles, tá ligado? Jesus Cristo: a verdade vos libertará. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Perdoai 70 vezes 7. Quem não estiver isento de pecado, atire a primeira pedra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pedi e dar-se-vos-á. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também teu coração. A cada dia basta o seu mal. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Vós sois a luz do mundo. Vinde a mim todo que estás cansados e sobrecarregados. Conheça-se a árvore pelo fruto. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nem só de pão viverá o homem. Perdoai-nos assim como perdoamos. O bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Não temas, somente crê. Tem inúmeras frases. Essa foi algumas que eu selecionei que eu gosto, né? Mas tem inúmeras outras belíssimas, né? Jesus foi extraordinário, né? Daí tem Salomão também, que foi o cara mais sábio, porque Deus deu a sabedoria pura pra ele, né? Ele podia pedir qualquer coisa pra Deus, e ele pediu sabedoria. E Deus gostou. Então Deus deu a sabedoria e ainda deu a riqueza pra ele. Foi o homem mais rico de todos os tempos e o mais sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. A resposta branda desvia o furor. Melhor é a sabedoria do que o ouro. Como o homem pensa, assim ele é. A alegria do coração ilumina o rosto. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção do tolo. A soberba precede a ruína. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Me afoguei. O coração alegre é bom remédio. Quem guarda a boca preserva a vida. O preguiçoso deseja e nada alcança. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância com injustiça. Com sabedoria se edifica a casa. O sábio ouve e aumenta o seu saber. O homem paciente vale mais que o guerreiro. A palavra dita ao seu tempo é como a maçã de ouro. A palavra dita ao seu tempo é como a massa de ouro. A inveja corrói os ossos. O justo vive pela fé. Lindas frases também de Salomão, né? Ele tem inúmeras frases, essa foi algumas que eu tirei, mas tem muitas outras lindas também. Salomão foi um grande rei, um grande sábio, né, cara? Daí tem Emmanuel. O Emmanuel já é um cara que tá em espírito, né? Ele tem mais faculdades, é mais evoluído porque ele tá com inúmeros conhecimento de inúmeras existências nas costas, né? Então já é um cara que escreve com perfeição absoluta. Vai ler os textos de Emmanuel, cara. O traço dele é muito perfeito, cara. A escrita de Emmanuel, o que ele passa, o conhecimento que ele passa através das palavras, através do domínio completo e pleno do verbo, é extraordinário o jeito que esse cara escreve, cara. É o traço mais perfeito que eu já vi. Ninguém escreve melhor que Emmanuel, cara. É o traço mais perfeito que tem, pô. A vida é uma escola. O tempo é o grande mestre. A vida é uma escola. O tempo é o grande mestre. Pô, que frase foda, cara. Ninguém colhe o bem sem semear o amor. Meu Deus, cara. Ninguém colhe o bem sem semear o amor. Puta que pariu, cara. Agora ele foi no âmago da questão mesmo, cara. A dor é a bênção que passa. O perdão é a luz que dissipa as trevas. A paciência é o remédio das almas. Hoje auxiliamos, amanhã seremos auxiliados. A maior caridade que podemos fazer é estender a mão ao próximo.
Toda mudança começa no espírito. Auxilia sempre. Cada coração é um mundo. Ninguém está sozinho no universo. A humildade é a chave da evolução. O pensamento é força viva. Não ter queixes. Trabalha. A fé ilumina onde a razão não alcança. O bem que fazemos é nosso advogado eterno. Cada dia nova oportunidade de renascer. Eleva o pensamento, elevarás a vida. Tudo passa, exceto a lei do amor. A luz é fruto do sacrifício. Prossegue, Deus está contigo. Só frase foda, hein? Ele tem muita frase, cara. Tem muito material. Ele tem mais de 500 livros escritos, cara. E os livros dele não são historinha romanceada. São tudo... Cada capítulo é uma lição, é uma mensagem, tá ligado? É muito gostoso de ler os livros de Emmanuel, cara. Lê Emmanuel, cara. É uma leitura muito edificante mesmo. Eu vejo de madrugada, eu leio ele, cara. Que traço, que perfeição de escrita, cara. Que escritor extraordinário, cara. Eu queria ter 1% da escrita do Emmanuel, cara. Já estaria feliz, cara. Leonardo da Vinci. A simplicidade é o último grau da sofisticação. Olha só, cara. Os caras são foda, né, cara? Dá vontade de chorar, cara. Que frase foda, cara. A simplicidade é o último grau de sofisticação. Tá louco, cara. Arrasou mesmo, cara. Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa. A arte diz o indizível. Meu Deus. A experiência é a mestra de todos. A água é a força motriz da natureza. Quem pensa pouco, erra muito. Nada fortalece mais a autoridade que o silêncio. A beleza perece, mas a arte é eterna. Quem semeia a virtude colhe honra. O ironicamente impossível é possível. A sabedoria é a filha da experiência. A pintura é a poesia silenciosa. Eu me emociono com essas frases, cara. É muito forte, cara. É muito linda essas frases, cara. Porra, que frase foda, cara. Eu me emociono, cara. A visão governa o mundo. O governo humano é a medida de todas as coisas. O tempo permanece suficiente para quem o usa bem. A natureza é o melhor dos mestres. Quanto mais conhecemos, mais amamos. As pequenas certezas vencem as grandes ilusões. O estado sem desejo estraga a memória. O estudo sem desejo estraga a memória. Essa eu não entendi. Aquele que realmente sabe não precisa demonstrar. Foda, né? Leonardo da Vinci era foda, cara. William Shakespeare, vamos ver. Ser ou não ser? Eis a questão. Meu Deus, que profundidade dessa frase, cara. Que feliz que ele foi nessa colocação, né, cara? Ser ou não ser? Eis a questão. Meu Deus do céu. Que profundidade, cara. Abre pra uma reflexão imensa isso aí, cara. O amor não se vê com os olhos, mas com a alma. Shakespeare era foda, Shakespeare era foda. O destino embaralha as cartas e nós jogamos. Meu Deus do céu. Me emociona, cara, uma inteligência dessa, cara. Queria ter 1% dessa inteligência, cara. Que bichos geniais, cara. Meu Deus do céu, cara. Nossas dúvidas são traidoras. A consciência faz de todos nós covardes. Há mais coisa entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia. Chorar alivia as dores da alma. A gratidão é o único tesouro dos humildes. Sabe a quem conhece a si mesmo. A ambição é o último refúgio dos fracassados. A loucura é loucura odiar todas as rosas, porque uma te feriu. Oh, que foda, cara, essa frase, velho. Que poesia, cara. Meu Deus, cara. Que ser extraordinário, que era Shakespeare, né, cara? Que ser foda, cara. Meu Deus, cara. Puta que eu pariu. A esperança é o sonho acordado. A alegria evita mil males. O passado é prólogo. Essa eu não entendi. O amor é uma fumaça feita de suspiros. A suspeita sempre persegue a culpa. O homem devia ser o que parecem. O inferno está vazio. Todos os demônios estão aqui. O tempo revela todas as verdades. A coragem cresce quando indo ao encontro do medo. Foda, né? Eu pedi as frases de Einstein aqui, mas ele mandou outro errado aqui, pô. Deixa eu corrigir, tá ligado? Depois eu dou um corte aqui no áudio pra corrigir isso aí. Vou pegar as frases de Einstein aqui, peraí. Tá, vamos lá. Agora tá certo aqui. Eu tinha me perdido aqui nos meus escritos aqui, peraí. Tá, vamos lá as frases de Einstein agora. Einstein, além de um matemático muito foda, um físico extraordinário mesmo, que defendeu teorias e fórmulas e equações e coisas muito dificílimas assim de um ser humano fazer, cara. Coisas extraordinárias no campo da física e da matemática. Ele, além de ser um ser humano extraordinário, dono de uma sabedoria e de uma inteligência, assim, pra vida também. Não só no campo dele, que era a física e a matemática, mas uma filosofia de mundo, uma vivência de mundo, uma experiência de vida também extraordinária. Eu vi o documentário dele. Procurem que você vai gostar, cara. Fala da vida do Einstein, tá ligado? Olha as frases dele. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Meu Deus, cara. Puta que pariu, cara. Olha só, cara. A imaginação é mais importante que o conhecimento, cara. Mas é mesmo, cara. É mesmo, cara. A mente que se abre é uma
nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Meu Deus do céu. Esse era um dos brabos, esse era do brabo. Einstein era brabo. Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. E não tenho certeza quanto ao universo. A paz não pode ser mantida à força, somente pode ser atingida pelo entendimento. Quem nunca errou, nunca tentou algo novo. A vida é como andar de bicicleta. É preciso seguir em frente para manter o equilíbrio. No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. A lógica leva a B. A imaginação leva a qualquer lugar. Procure ser um homem de valor, em vez de ser um homem de sucesso. A educação... Eu tô com dor na garganta, tá ligado? A minha voz tá falhando, desculpa aí, gente. A educação é o que resta depois que esquecemos tudo o que aprendemos na escola. A educação é o que resta depois que aprendemos tudo o que aprendemos na escola. Profundo também. Tem que meditar para entender. Nem tudo que pode ser contado, conta. E nem tudo que conta pode ser contado. O importante é não parar de questionar. O tempo é relativo. A ciência sem religião é manca. E a religião sem ciência é cega. A criatividade é a inteligência se divertindo. Loucuras são fases. Sempre as mesmas coisas. Loucuras são fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. O mundo não será destruído por aqueles que fazem o mal, mas por aqueles que observam e deixam o mal acontecer. Triste época. É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Se você quer viver uma vida feliz, amarre a um objetivo e não a pessoas ou coisas. A imaginação envolve o mundo. O problema do homem não está na bomba atômica, mas em seu coração. Tudo deve ser feito da forma mais civil, mas não mais simples que isso. A única fonte de conhecimento é a experiência. Uma verdade também. A única fonte de conhecimento é a experiência. A única razão para o tempo existir é que tudo não acontece de uma só vez. Profundo também. O verdadeiro sinal de inteligência não é o conhecimento, mas a imaginação. Quem atribuiu a crise... Minha voz tá falhando, cara. Muito ventilador na corda vocal. Quem atribuiu a crise seus fracassos e penúrias viola o próprio talento. Quem atribui a crise seus fracassos e penúrias viola o próprio talento. O mistério é a coisa mais bonita que podemos experimentar. Não teste ser bem sucedido. Tenta antes ser um homem de valor. Se você não pode explicar algo de modo simples, então você não entendeu bem a coisa. A única coisa que interfere com o meu aprendizado é minha educação. Então esse foi o sexto homem mais foda, né? Albert Einstein. Muito inteligente. Um gênio. Fora de série, Einstein. Agora vem Chico Xavier, né? Aquelas encarnações que eu já te falei, né? Platão, faraós egípcios, Daniel, da Babilônia, da Cova dos Leões, João, discípulo de Jesus. Foi mais um monte de gente foda também. E foi Chico Xavier, né? O maior médico de todos os tempos. Daí tem as frases dele, né? Embora ninguém possa voltar atrás, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. A vida é construída dos sonhos e concretizada no amor. Não há problema que o amor não resolva. O bem que praticares é teu advogado em toda parte. Minha voz tá falhando, desculpa aí, gente. A fé é uma luz que ilumina até os becos mais escuros. A fé é uma luz que ilumina até os becos mais escuros. O bem que praticares é teu advogado onde fores. Tudo o que é seu encontrará um caminho até você. A ingratidão é peso morto. A prece é o remédio para todas as dores. A caridade é a porta do céu. Ninguém cruza nosso caminho por acaso. Deus nos concede a cada dia uma página em branco da vida. A vida é tão breve, não perca tempo odiando. O amor é a asa da alma. Quem semeia a paz, colhe luz. Perdoar é libertar-se. Não existe noite sem amanhecer. O coração que ama é incapaz de ferir. A verdade nasce do silêncio. A dor educa a alma. A luz que você acende no próximo ilumina você também. Foda, né, cara? Os caras eram gênio mesmo, cara. Os caras eram fora de série. Quer se aprofundar em conhecimento proveitoso mesmo? Pega essas obras e o legado desses 7 caras que te falei, cara, tá ligado? Os homens mais dotados de inteligência e sabedoria que já habitaram a terra. Jesus, Cristo, Salomão, Emmanuel, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Albert Einstein e Chico Xavier. Pesquise e conheça seu legado. Riquíssimo em valor de conhecimento. Verdadeiros gênios. É isso aí. Fui. 1, 2, teste. É isso aí, rapaziada. Sandy WS na área. Chegando de rebento. E aí, como é que vocês estão? Tudo às pampas? Tudo tranquilo? Por aqui tudo sossegado. Então eu vou falar hoje nessa mensagem, no dia de hoje, sobre o concretizar, né? Concretizar objetivos é transformar intenção em ação diária. Não basta sonhar, é preciso estruturar o sonho com disciplina. O tempo é o recurso mais democrático e o mais implacável. Ele não espera preparo. O tempo não espera preparo, nem respeita desculpas. Construir algo sólido exige paciência e constância invisível. O que é feito no silêncio sustenta o que aparece no palco. Cada escolha molda o alicerce do que ficará. Nada durável nasce da pressa, mas tudo morre na procrastinação. Quem constrói legado, pensa além do agora. Entende que impacto verdadeiro atravessa gerações. Aproveitar o tempo não é correr, é direcionar. É saber dizer não ao que distrai para dizer sim ao que edifica. Objetivos claros reduzem o ruído da mente.
dedicação disciplinada vence o talento disperso. Construir é insistir mesmo quando não há aplausos. É aceitar o peso da responsabilidade pelo próprio futuro. Legado não é fama, é coerência. E ser lembrado pelo que se construiu, não pelo que se prometeu. O sólido resiste à crítica, à escassez e ao tempo. Tudo que vale a pena exige sacrifício. A mente decide, o corpo executa, o espírito sustenta. A jornada ensina, mais do que o resultado final. Quem domina o tempo domina a própria história. Construir é o ato diário da fé e trabalho. Concretizar é honrar o potencial recebido. Cada dia desperdiçado é um tijolo que falta. Cada dia vivido com propósito fortalece a obra. O legado começa agora, não depois. O futuro observa. O que você faz hoje, construa como se alguém dependesse disso. Porque depende. É isso aí. Sandy WS na voz. Inspiradíssimo. Falando de improvisadamente. 1, 2, 1, 2. Sandy WS na voz. Chegando improvisadamente. É isso aí, né, rapaziada? Mandar uma letra aqui da psicossomatização das doenças, tá ligado? Psicossomatização das doenças. A doença, cara, é muito complexa pra ser diagnosticada, tá ligado? Às vezes tu tem um probleminha de estômago, tá ligado? Uma gastritezinha e não vai resolver tomar um omeprazol, cara. Um pantoprazol, tá ligado? Aquilo ali vai remediar o sintoma. Vai te deixar com o esôfago anestesiado e não vai te dar queimação, não vai te dar dor. Mas o problema tá ali, tá ligado? Então, desde 400 a.C., o Hipócrates, né? O pai da medicina holística, ele já falava que não adianta tratar o problema, o sintoma. E sim, o certo é tratar a causa. E a causa nem sempre é física, né? A causa, muitas vezes, ela é emocional, tá ligado? Emocional. Às vezes tu tem essa gastrite que tu pensa muito no futuro, tu tem ansiedade, tu tem estresse. Então, o que tá gerando essa tua gastrite não é, propriamente dito, um probleminha de ferida no estômago, e sim psicossomático. Vem do teu estresse, que aquele estresse te libera o corticoide, que vai te gerar inúmeros distúrbios no teu organismo, ou é uma preocupação no futuro. Então tudo tá ligado aos chakras e à aura, o emocional, tá ligado? Nos meridianos. Isso se trata de inúmeras formas. Tu tem que procurar não uma consulta de 15 minutos, onde tu vai lá no médico. Tudo bem, tu quer aliviar pra já o teu sintoma, tu vai no médico alopata, que ele vai tratar o teu sintoma. Ele vai te dar um remédio, tu vai ter uma consulta de 10, 15 minutos, ele vai avaliar qual é o remédio que ele vai te dar. É útil também o médico aloplata, aquele que trata o sintoma e não a causa, né? É útil pra te aliviar aquela dor momentânea, aquela tua dor aguda, pra te sarar aquilo por um momento. Então tu toma um remedinho, o teu omeprazol, vai te dar um conforto, vai te amenizar as tuas dores, né? Ou vai sarar completamente as tuas dores, o sintoma. Mas a causa ainda tá ali. É preciso tu no médico holístico, numa medicina alternativa, para ter uma consulta agora de 1 hora, 1 hora e meia, para ele avaliar toda a tua condição. Tu vai contar a tua história para ele, o que te aflige, quais são os seus históricos. Quando começou, ele vai avaliar numa consulta mais, geralmente é uma consulta mais cara, por 1 hora e meia, 1 hora ele vai te avaliar para te tratar a causa da tua doença, o psicossomático, aquilo que está originando o problema no teu físico. Porque o nosso corpo, cara, tem o corpo astral, emocional, físico, espiritual e mais um que eu me esqueci agora. Então, onde tem os teus órgãos no físico, teu corpo, teu fígado, teu coração, teu pulmão, teu intestino, no teu corpo etérico, que é um corpo que fica invisível, não dá de ver assim aos olhos nu, né? Só um médico clarividente que pode ver, um médico que tem aguçamento para o astral. Então vai ter um pulmão lá pendurado no teu etérico, vai ter um estômago pendurado no teu etérico, um fígado, tá ligado? E é através daquele etérico, tratando o etérico, que tu vai tratar o físico. Se tu der um remedinho pra gastrite, um pantoprazol, ele vai te sarar por um tempo. Tu vai ter que estar sempre tomando remédio pra ter amenizar a tua dor, né? Tratar o sintoma. Mas pra tratar a raiz do problema, pra tratar a causa do problema, tu vai ter que fazer um tratamento mais demorado. Então ele demora um pouco mais de tempo, tu vai ter que tratar a causa. Ou no caso do teu estresse, a tua ansiedade, o teu medo do futuro, e tu vai ter que tratar a causa para que assim tu resolva por completo o teu problema. Então esses cânceres que dão, é tudo de origem psicossomática, muitas vezes emocional, muitas vezes uma mágoa, tá ligado? Que isso aí gera tudo doença, cara. Raiva, rancor, ódio, emoção comprimida, gera tudo problema nos chakras e vai gerando problema físico. Primeiro começa no etérico para depois refletir no físico. Então é isso. Trate com alopata que te dá o remédio pra tirar a tua dor na hora, que ninguém merece viver com dor, né, cara? Então tu tá com febre, tu vai tomar um antitérmico. Tu tá com dor, tu vai tomar um analgésico. Pra te tirar aquele problema na hora, porque a dor, a gente não quer, a gente quer se livrar da dor. Então tem um valor também a medicina alopata, que vai tratar o problema por um certo tempo. Mas procure uma medicina holística, uma medicina alternativa, para tratar a causa do problema. Pra ele não voltar mais, entendeu? Pra você não precisar tomar mais remédio. E sim extirpar o problema por completo. É isso aí, gente.
1, 2, teste. É isso aí, rapaziada. Sandy WS na voz. Chegando improvisadamente. Então, rapaziada, a mensagem que vou tentar transmitir-te agora é acerca dos 4 ensinamentos fundamentais, né? Que ensinava Buda, que ensinava os mestres hindus e até mesmo alguns espiritualistas do mundo antigo, né? Eu vou tentar transmitir da maneira mais clara possível. É que tudo gira em torno do ego, tá ligado? Tudo gira em torno do ego. O que nós somos, por que fazemos e o que almejamos. Gira em torno do nosso ego. O ego é mal administrado, tá ligado? A não consciência do que somos e a fragilidade do ser humano, né? Que faz com que o ego nos atrapalhe muito na vida. O ego é onde se reúnem todas as formas de queda do ser humano. Muitos caíram pelo excesso de ego, entendeu? O ego mal administrado, o orgulho, a vaidade. Nós temos que agir primeiramente para nos livrar do ego prejudicial. Saber o que não somos, para então sabermos o que somos, entendeu? Para nos livrar do ego prejudicial é saber que não somos, primeiramente, saber o que não somos, para então começarmos a transformar e construir o que nós somos. Então o corpo físico, ele conduz, né, no entendimento sobre o funcionamento do ego e de todas as suas implicações práticas, né, que afetam a nossa vida. Então, assim como uma cebola, nós temos que tirar as camadas externas, tá ligado? Até chegarmos ao miolo, ao cerne. E nesse espaço vazio que nos mostra que o passado e o futuro são apenas projeções, tá ligado? O que importa realmente é o agora. O que importa é o agora. A nossa existência humana, que é o primeiro ensinamento, tá ligado? Trata-se do agora, tá ligado? O segundo ensinamento é o ser. E o terceiro ensinamento é a presença. E o quarto ensinamento é o despertar. Reconhecer o verdadeiro propósito contribui para o mundo de maneira que cada um pode estar ligado. Então a vida através da contratação, logo penso, logo existo, né? O que vamos levar no material, nosso pensamento nunca morre, né? O que vamos levar não é nada material, e sim o nosso pensamento, nossos aprendizados, aquilo que nunca morre. Então vamos lá, o primeiro ensinamento é o agora, né? O que importa realmente na vida é o agora. É a realidade que a gente pode interferir, tá ligado? A única coisa que temos é o agora, né, velho? Só o que temos é o agora. A realidade que podemos interferir, tá ligado? Então esse é o primeiro ensinamento, o agora. Saber dar valor para o agora. O presente momento. Que tudo é consequência do agora, né, velho? O futuro e o passado são consequência do agora, né? O passado é o acúmulo de informações que acessamos em determinado momento, que estão armazenadas em nossa mente. O futuro é um ponto ilusório, uma projeção mental, né? Criada para atingirmos ou enxergarmos a um determinado fim. E surge aquela velha pergunta, né? Qual é o ponto temporal em que lembramos o passado e projetamos o futuro? A resposta é simples, o agora. O passado e o futuro não têm realidade própria. Eles são apenas uma projeção mental, que sempre acontece mesmo no presente, no agora, tá ligado? Então esse é o primeiro ensinamento, né? O agora. O segundo ensinamento é o ser. É a realidade do todo, né? Que é concebível, do todo não é possível, não é passivo de entendimento intelectual. O ser, né? No entanto, a mente humana, como a minha também, tenta definir o indefinível. Então, o ser é tudo o que é manifesto, mas também tudo o que não é manifesto, para experimentar. Vá a um lugar onde a mente, os pensamentos e o ego não estão. Procure pelo espaço vazio e acharás o seu eu interior, tá ligado? O ser, né? Fora do agito dos ruídos, da agitação mental. Então, procure aquilo que está no agora e no nosso estado natural da mente, de conexão com você. Essa é a realidade mais profunda. Pode ser sentida, né? Pode ser sentida a cada momento como um corpo interior, invisível, que é a presença da vida dentro de nós. Portanto, habitar um corpo e sentir uma conexão bem lá no fundo, demora a sentir a vida em sua plenitude. E tem o terceiro ensinamento, que é a presença, né? Consideramos que existe 2 tipos de presença, a física e a da alma. Pode estar um fulano aqui falando comigo, pode estar apenas em corpo e não em alma. Então o casamento da perfeita completude do ser é o casamento da alma com o físico. É o casamento da alma com o físico. Concepção de presença, né? Quando estamos mergulhados no instante, agora no momento. Agora estamos em estado de presença total. Esta é a presença que nos faz desconectarmos do fluxo de pensamento da nossa mente. E é o quarto estado de observação, é a atenção total, que se chama estado de vigília, né? Onde podemos observar o funcionamento do ego, quando ele começa a entrar em cena e assumir o controle. Então o passado é aprendizado, tá ligado? No passado, aprendizado, e o futuro é o que contemplamos, o que desejamos. É bom saber que no futuro, é bom pensar no futuro às vezes, tá ligado? Pois de alguma forma nós o materializamos. Por isso não pensar no futuro pessimistamente, e sim sempre com otimismo e fé e esperança de boas realizações. Mas a verdadeira presença é o estado de saber que você não é sua mente, que você não é sua estrutura mental construída ao longo dos anos, que traz sofrimento e dor, mas que você é aquela fora do conceito do tempo, aquele que está sempre no agora, aquele que está neste exato momento, liberto do ego e constante estado de paz interior. E o quarto ensinamento é o despertar, né?
Despertar uma mudança em nosso estado interior, que ocorre com a separação entre o pensamento e a consciência. Estado da consciência não é acontecimento, é o processo que as pessoas passam gradualmente em nossas vidas, que vai sendo incorporado e passa a modificar passo a passo tudo o que as pessoas fazem, em vez de ficarmos perdidos em nosso pensamento, como estamos dispersos. Quando estamos despertos, reconhecemos a nós mesmos como a consciência por trás dele. O pensamento deixa de ser atividade autônoma e passa a nos conduzir às nossas vidas, havendo espaço para a consciência, que abrimos espaço para a consciência, somos o controle sobre o pensamento. Então despertar é para parar de pensar automaticamente e agir com uma consciência, impondo com consciência a tomada de decisão, entendeu? Então evidentemente a vida exterior é o segundo plano, é o reflexo do interior das pessoas. O primeiro plano, ou seja, nós somos o que nós formamos o planeta nesse circo de horrores, dirigindo nosso foco de atenção para o sistema, reclamando e culpando por tudo alguém, inveja, e colocamos energia em nosso próprio processo de despertar. Despertar significa trazer as coisas do céu para a terra, abrir mão dos prazeres fúteis e inúteis do mundo, que estamos conscientes e presentes no agora. E principalmente significa nos tornarmos gradualmente amor incondicional. É isso aí, rapaziada. Fico por aqui. Sandy WS na voz. É isso aí, rapaziada. Sandy WS na área. Chegando repentino e agressivo. Vou mandar uma ideia aí sobre esse esquadrão altamente nervoso, né? O BOP, Batalhão de Operações Especiais. É a tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Nasceu para atuar onde o risco é máximo e a margem de erro é zero. Seus integrantes passam por um treinamento mais duro do mundo. A seleção não elimina apenas os fracos fisicamente, mas os estáveis emocionalmente. Ali, coragem sem disciplina não serve. Força sem controle é descartada. O lema é faca na caveira. Simboliza vitória sobre o medo e domínio da própria mente. O BOP entra onde ninguém mais consegue entrar. Resgates sob fogo, cruzados são rotina, não exceção. Operações em favela exigem leitura rápida de cenário e precisão cirúrgica. Cada decisão pode salvar reféns, colegas e civis inocentes. O preparo psicológico é tão importante quanto o tático. Eles treinam exaustivamente para agir com frieza em cenários caóticos. Não se trata de brutalidade, mas de controle absoluto da violência. O operador do BOP aprende que o maior inimigo é o próprio ego. A honra está em cumprir a missão e voltar todos vivos. Muitos arriscam a vida sem jamais serem reconhecidos publicamente. São heróis anônimos, que atuam enquanto a cidade dorme. A nobreza está a servir. A nobreza está em servir, mesmo sabendo do risco extremo. O BOP representa o limite humano colocado a serviço da sociedade. Sua existência lembra que protege... Eu tô com um pigarro na garganta, cara. O ventilador na voz faz isso, né? O BOP representa o limite humano colocado a serviço da sociedade. Sua existência lembra de proteger vidas. Às vezes, exige enfrentar o inferno. Eu acho que deveria haver mais valorização do profissional, do policial do BOP, tá ligado? Do BOP, do CORE, do tático, tá ligado? Do exército mesmo, do Rota, todos esses guerreiros aí que heróis da sociedade, né, cara? Que o que eles fazem ninguém faz, tá ligado? Eu acho e afirmo com certeza que é a profissão mais honrada que existe, cara. E os bombeiros também, tá ligado? Tu arriscar tua vida pra defender a população, cara, enfrentando em número de desvantagem, desigual, bandidos armados até os dentes, com armas capazes de perfurar a alta blindagem, se dobrasse o salário deles ainda seria pouco, cara. Então investir em infraestrutura de quartel, centro de treinamento, armamento, equipamento, veículos, é fundamental. Stand de tiros é de suma importância. Eu achava que devia de haver até uma aposentadoria precoce pra essa classe, principalmente os linhas de frente, tá ligado? O que eu aconselho a esses policiais guerreiros é fé em Deus, cara. Honrar a Deus, tá ligado? Botar a tua vida nas mãos de Deus e ter muita fé, cara, porque só a fé que vai te salvar, tá ligado? A bala desvia de ti, o cara fica cego na hora de te acertar. Deus age, cara, os anjos agem em teu favor, tá ligado? Só com os anjos pra te conseguir se livrar de uma emboscada de um bandido que tá sempre em situação mais... menos ameaçadora, né? Que ele se tranca lá no cubículo de concreto dele e só fica esperando tu chegar, né, cara? Às vezes tu tem que chegar e dar a volta pra pegar ele pelas costas, tá ligado? É foda, cara. Os caras são muito covardes. Então esses caras que dão sangue, a façanha de entrar no campo do território do inimigo, neutralizar, desarmar, esculachar mesmo, prender, fazer tudo esse serviço pesado mesmo, árduo, pra depois a justiça soltar em pouco tempo, porque não tem cadeia pra tudo, tá tudo lotado, né, cara? Então o policial faz a parte dele, enfrenta o perigo, arrisca a vida pra justiça soltar, cara. Então é brincadeira uma coisa dessa? Os caras, Deus, acima de tudo, policiais, porque o general de vocês é Cristo. Falei? É isso aí, rapaziada. Sandy WS no vocal, chegando repentinamente. Tá meio estranho aqui o meu retorno, peraí. Alô, alô, testando som, alô, alô, som. Fechar assim mesmo, né? Fazer o quê? Tô com um drive Astra aqui que tá uma merda, essa latência do caralho. Então hoje vamos falar sobre composição musical, né? Composição musical. Compor é uma arte que requer talento e dom. Interrogação. Compor é uma arte, requer talento e dom. Isso é relativo. O talento
talento para escrita pode existir em qualquer um, basta descobri-lo. Um certo talento, um dom, que nada mais é que uma aptidão, uma predisposição, pode encurtar o trabalho, pegar atalhos. Pode um texto fluir mais naturalmente, quando pode ser atingido com muita dedicação e esforço. Um certo julgamento sensível, aliado, é claro, ao bom gosto, ter uma sensibilidade ao julgar seu trabalho com rigor, é árduo o trabalho de um compositor top, pois sempre tem que se superar a cada verso. Técnicas de Sandi para a composição da letra. Acima de tudo, um letrista tem que ter muita bagagem textual, ler muito acerca do que lhe interessa, pesquisar, estudar muito, pois isso tudo está lá, em seu subconsciente, podendo ser aflorado a cada momento, a cada instante, mesmo inconsciente, e você chama isso de inspiração, que para Sandi isso não existe. Claro que nosso cérebro é moldado e formado por nossas experiências vividas e pode ser completas por ideias inatas, aquilo que sabemos e não sabemos de onde vem. Quando escrevemos, estamos revelando o que somos e como pensamos. Agora vamos às técnicas que uso. Ultimamente percebi que uma composição é aglutinamento de vários fatores misturados, que vou tratá-los individualmente, e são letra, instrumental, voz, melodia e algumas cositas más, o chamado tempero, o molho, mas vamos nos ater a esses principais. Creio que para uma música ser boa, todos esses elementos precisam ser bem pesados, bem feitos, bem harmoniados, pois um depende do outro. Vamos começar pela letra. Como atingir os atalhos para obter um bom resultado na letra? Sandi já compôs de muitas formas, desde pegando um papel em branco e escrevendo uma letra em 5 minutos, sem nenhum auxílio exterior, como dicionários, etc., como tentar compor em cima da batida, ou do instrumental, inserindo palavras e formando versos de acordo com a melodia do instrumental. Outra forma, escrevendo com auxílio de vários dicionários, como de rima, de sinônimos e antônimos. Como já me peguei depois de uma leitura, me sentir inspirado por aquilo que li e tentei traduzir em minhas palavras e sintetizar aquilo. Como já me peguei escolhendo palavras que gostei de um dicionário e combinando com outras, dando um significado ao verso. Isso tudo foi válido como experiência, até atingir o método que uso atualmente, e considero que melhor obtive resultado. O compositor tem que ter alguns caráter dentro de si. Eu primeiro garimpo, estou sempre fazendo anotações, seja vendo televisão, lendo um livro ou ouvindo música, ou até trocando uma ideia com alguém. O aconselhável é ter sempre um gravador de mão, para não perder nada. Uma melodia, um som da natureza, um ruído. Um compositor precisa da matéria-prima para o seu trabalho, e minhas ferramentas são as palavras. Descobri que as palavras é tudo. Eu mesmo já gastei dias lendo dicionário, selecionando as melhores palavras, mas esse garimpo nunca termina. Entenda, uma palavra fala por si. Se ela é boa, tem um significado legal, que tal tê-la contida em sua letra? Mas ela não trabalha sozinha, ela requer outras para combinar com ela, para dar um significado ao verso. Então o primeiro segredo é o garimpeiro, adquirindo matéria-prima, que são as palavras. E esse garimpeiro não se atém somente a isso. Ele busca também temas, situações. Uma coisa que aprendi nessa minha correria é que toda letra conta com uma história, e aprendi que o melhor tema universal é falar de sentimento, como amor, seja ele bem sucedido ou frustrado, saudade, sofrimento, alegria, podendo combinar eles na mesma composição. Depois de nosso garimpeiro ter adquirido nossa matéria-prima, iremos trabalhar em cima disso, botando para atuar o nosso artista, que irá tratar de fazer todas as combinações necessárias para dar sentido. Eu tô numa posição bem ruim, não repare na minha voz, cara. Meu pescoço fica assim fechado e a minha traqueia fica fechada, então a minha voz tem dificuldade para sair. Eu tô gravando deitado, gente. Então a personalidade é a vida ao nosso texto. Aí entra o desenvolvimento. Selecionamos algumas palavras, juntamos com outras para dar sentido de acordo com o nosso tema. Nossa história, já pré-imaginada em nossa mente, damos uma originalidade a isso, criamos um impacto, que nada mais é que o despertar o inesperado, surpreender quem ouve. Depois iremos metrificar. Existem inúmeras técnicas de métricas. Estude poesia e entenderá melhor. Falar sobre essas técnicas seria difícil, já que é um assunto muito abrangente. A métrica, a rima, a assinatura é a marca registrada em um letrista. Por ela, você sabe o letrista é de fato apto ou não. Uma coisa que noto e aconselho é escolher o máximo de palavras fônicas, acentuadas e com sílaba forte. Outra é combinar o primeiro verso com o terceiro e o segundo com o quarto. Ou fazer como que faço. Em 2 versos apenas você fazer isso. Para mim, essa métrica é a mais perfeita, muito cabível ao rap, dando sempre continuidade e coerência a cada verso, sem mudar muito de ideia e contexto, fazer o máximo de sentido possível. A métrica irá pesar muito na hora de sua melodia, de pôr a melodia. Junto com esse artista que está quebrando a cuca para fazer o refino de sua matéria-prima, tem que atuar um juiz em paralelo, julgando com sabedoria se aquilo está ou pode melhorar. Depois da letra pronta e recebida aos tratamentos adequados, precisa se colocar com som, transformar a letra em voz. Como você faz isso, Sandi? Isso se chama melodia, harmonia. É como iremos emitir através da voz aquilo que era texto. Sandi diz que dentro desse ramo artístico chamado música, são muitos os músicos completos, mas muitos têm desenvolvido algo mais que outro. Existe desenvolvido nele algo mais que outro. Existem letristas virtuosos que não sabem melodiar ou que escrevem, assim como arranjadores tremendos que não sabem escrever. Dentro de uma banda existem certos setores, algumas pessoas com certas aptidões mais desenvolvidas para cada caso específico. Se você tem dificuldade para escrever e melodiar, sinta-se um privilegiado. Não é à toa que muitas músicas, ou a sua maioria, são feitas em parcerias. Mas contudo, pode-se aprender. Eu não sou muito bom em melodiar, como sou para escrever. Eu tenho
um flow base com todo rapper, que pode mudar como já mudou várias vezes. E por ali eu vou enganando. Agora que existem técnicas para melodiar, isso não existe. Não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. O que aprendi é que não existe existe 1 milhão de maneiras de falar uma palavra. A melodia nada mais é que isso. Você criar pronúncias para cada palavra de sua música. Essa oscilação que mantém uma linha harmônica chama-se melodia, ritmo. Você precisa entender como é a característica de seu ritmo, o DNA de cada gênero, pois todos têm um. Se basear por isso é se inspirar nos mais influentes em quem considera melhor nesse gênero. E não imitá-lo, mas sim aprender com ele. E saber que ali está a mina de ouro. E criar para si um estilo próprio e diferenciado. O alongamento ou o friso em certa sílaba, o tempo e a velocidade, a forma de pronunciar aquela palavra ou sílaba que vai gerar uma melodia boa ou ruim. Esse é um dos pilares da sustentação de uma boa música. Agora iremos abordar a voz, outro pilar fundamental. A voz é um instrumento, saiba disso. E são poucos os eleitos por Deus a serem vocalistas. Mas o principal não é ter um material humano, voz. Precisa saber usá-la, conhecê-la, estudá-la, saber onde ela irá atingir o seu melhor potencial, seu diferencial, seu defeito, seu diferencial e seu defeito, a fim de corrigi-lo. Talvez seja o principal fator dos mundos de hoje, onde as pessoas não possuem ouvidos tão privilegiados como os dos músicos. É uma boa voz, bem colocada, pode ser fator de sucesso meteórico, mesmo com uma letria medíocre. Existem muitas técnicas vocais até criada por mim, que essa não existe melhor, que consiste em um tracionamento mandibular, que gera melhor amplitude vocal e um certo posicionamento de ossos e nervos em um local a fim de proporcionar melhor controle, melhor a dicção, afina o timbre e por consequência melhora a finosomia, ampliando muito nossas expressões faciais. Recomendado assim para atores, porém um método muito arriscado, pois modifica a anatomia de uma pessoa. Não existe pesquisa científica sobre isso, por isso se quiser tentar, a total responsabilidade por acidentes, como deslocamento mandibular, está por sua conta, mas afirmo que não existe tratamento vocal mais eficiente. Por fim, vou falar um pouco sobre o instrumento em uma canção. Isso sem dúvida é a parte mais difícil de uma composição, pois os músicos têm que fundir a cuca, combinando acordes por acordes, a fim de conseguir formar uma harmonia não só de seu instrumento, mas ao mesmo precisa casar com outros, e assim por diante. Considero e tenho muito respeito por esses músicos, pois o que fazem deu um grau de dificuldade descomunal. Autor, Sandy WS. Continua. Então agora eu vou falar do ouvir com alma, né? Ouvir com alma. Música é uma forma de arte, quando bem feita, que se constitui basicamente em combinar sons e criar melodias, que sempre seja feita com sentimento e com objetivo ou finalidade de causar alguma sensação boa, prazerosa, agradável a quem escuta. Essa seria a sua principal função. Para ouvir é fácil, escolhemos de acordo com o gosto pessoal, o que é bom para um pode não ser para o outro. Agora o fazer música é mais complexo, requer um certo grau de talento, entrar nesse ramo requer o dom, ou acabaríamos nos frustrando. Antes de tudo, temos que ter um senso crítico bem aguçado, para ao ponto de conseguirmos julgar a nós mesmos. Sem isso é impossível ser um bom músico. Estudar a arte a fundo, conviver com ou procurar aprender sozinho, ou com a ajuda de uma pessoa que entenda do assunto, e você irá se deparar ou depender de muita força de criação, auto-julgamento e uma alta performance. O significado e até mesmo a definição de música variam de acordo com cultura e contexto social. A música vai desde composições fortemente organizadas à improvisação e a formas aleatórias. A música pode ser dividida em gêneros e subgêneros, contudo as linhas divisórias e as relações entre gêneros musicais muitas vezes sutis, algumas vezes abertas à interpretação individual e ocasionalmente a controvérsias. Dentro das artes da música, pode ser classificada como uma arte de representação, uma arte sublime, uma arte de espetáculo. Agora se resolvemos nos aventurar e nos enveredar, aventurar e nos enveredar por esse magnífico caminho, aconselho muita força de vontade, determinação, empenho e muito trabalho. Procure fazer o melhor que puder, que esteja pronto para ser julgado. E uma palavrinha mágica dessa empreitada é sensibilidade. Com ela se vai longe. É isso aí. Da letra à música. Tudo começa na letra? Nem sempre é bem assim. Pode ser ao contrário, como muitos preferem. Inclusive eu. Compor com a base primeiro, e ir botando letra compasso por compasso, ciclo por ciclo. Já tive experiência nos dois métodos e o segundo me rendeu melhores resultados, ficando um produto final bem mais redondo. Mas como você compõe, Sandy? Eu basicamente me organizo. Primeiro tema base, segundo faço algumas notas do que quero falar, palavras a serem usadas, e começar é o segredo. E depois disso concentrar. Um papel em branco é uma incógnita, e a letra vai saindo naturalmente, passo a passo, verso a verso. Rima a rima, e a melodia se faz. E a melodia como é que se faz, Sandy? Essa é uma parte muito importante numa canção, talvez a principal. Tem pessoas que têm o talento de escrever, outros de fazer arranjo, e aqueles que são especialistas em melodias. Essa requer muita criatividade, e não existem técnicas muito específicas sobre isso, mas vou dar umas dicas. Procure ouvir a base, e com ela e a letra em mãos, vá botando sílaba por sílaba, tentando enquadrar a fala com a base. Essa é a técnica mais usada por mim, mas existe outras que, como através de sílabas, lá, e tentando formar um flow e depois adaptar a letra, acha a sua própria técnica, e qual melhor funciona com você. E como eu faço a base, Sandy? Hoje em dia, com a tecnologia, existem vários programas que podem nos auxiliar, como sequenciadores, plugs, que simulam instrumentos como teclado controlador MIDI, que simula guitarra, baixo, bateria. Uma dica seria comprar um teclado controlador e aprender a usar o Reason 3, o Ableton Live ou o FL Studios. O Logic Pro tem muitas DAWs boas, mas
usar melhor é a Ableton Live. Programa completo, procure tutoriais. Fica a dica. Algumas frases da música. Trabalho incessante, análise reflexiva, escrever muito, autopunição infinita. Esse é meu segredo. A música é uma harmonia agradável pela honra de Deus e aos deleites permissíveis da alma. É fácil tocar qualquer instrumento musical. Tudo o que você tem que fazer é tocar a tecla certa na hora certa. E o instrumento você tocará sozinho. O objetivo e finalidade da maioria de toda a música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e a renovação da alma. Depois do silêncio, o que mais se aproxima da expressão é o inexprimível. É a música. A música é o tipo de arte mais perfeita, nunca revelada ao seu último segredo. Não morre aquele que deixou à terra a melodia de seu cântico, na música de seus versos. Sobre fazer música. Tenho certeza que tenho dom e aptidão para a música, tanto na produção musical, como um talento fora de série como letrista. Porém, a voz não está no ponto ainda, mas pode ficar. Tenho certeza que posso ser um grande intérprete. Devo focar na atração para melhorar a voz e continuar estudando e me aperfeiçoando na teoria e prática. Não estou pronto para lançar nenhum trabalho ainda, devido ao vocal que ainda não está como eu quero. Todavia, tenho certeza absoluta que ainda deixarei grandes obras musicais para a posteridade como legado. Assinado, texto e voz, Sandy WS. É isso aí, rapaziada. Sandy WS na voz, chegando improvisadamente. Espero que esse barulho do ventilador não atrapalhe aí minha gravação, né? Pelo que eu tô vendo aqui na onda sonora não tá pegando, mas vamos lá. Então é isso aí, né, cara? Sempre que eu vou passar uma mensagem pra vocês aí, eu tento ser o mais claro possível. Nunca escrevo antes pra tentar passar mais clareza, né? Clareza o mais claro possível, pra que assim seja absorvido e entendido. Durante a madrugada eu leio vários materiais, né? Muito elucidativos e com conhecimento muito oportuno, e daí eu tento transmitir pra vocês algumas coisas que eu aprendo desse material, né? Então muita coisa que não é ideia minha, é coisa aprendida de materiais, que a gente não tem só nossas ideias, né? A gente é o acúmulo de experiências, de coisas que a gente ouve e vê, né, cara? Então eu tô transmitindo aqui nesse áudio aqui em si, nessa mensagem em si, um conhecimento milenar pra vocês aí tirarem bom proveito nas suas vidas, né? Então é isso, né, cara? Eu tô falando a respeito do banho de sol. O banho de sol é importantíssimo na vida, né, cara? Eu fui um cara que peguei já muitas horas de sol na minha vida, cara. Durante a minha infância, durante a minha adolescência, né? Na minha infância eu soltava muita pipa, né, cara? Brincava na rua, tava sempre... Eu tinha um horário... Agora eu tenho horários, assim, não tão rotineiros quanto as pessoas normais, né? Troco o dia pela noite e tal. Mas quando eu era na minha infância, eu sempre obedecia o horário de acordar cedo pra escola, né? Na escola a gente pegava sol, tinha educação física, né? Tinha um recreio, então a gente tava sempre pegando sol. Ia pra praia, pegava sol, soltava muita pipa. Então exposto àquele sol, tava sempre bronzeadinho, né, cara? Eu sempre fui brancão, assim, branco, muito branco, né? Mas tava sempre bronzeadinho, sempre curado, porque peguei muito sol. E sol é saúde, cara. O sol, nos raios de sol, ele tem vitaminas, tem coisa pros ossos, ele equilibra os chakras. O sol é muito importante na vida. Tu pegar pelo menos 30, 40 minutos de sol por dia, tá ligado? Aquele sol forte, aquele sol bom. Não precisa pegar o do meio-dia que causa câncer de pele, mas pega um sol das 11, das 10 horas, tá ligado? Das 3 horas. Um sol forte, um sol bom. Geralmente sem camisa. Tenta expor o máximo de parte do corpo que tu puder, tá ligado? Tira a roupa, o tecido e expõe a pele ao sol. Se não der pra expelir toda, ficar pelado no sol, ou com biquíni, com sunga, fica de bermuda, tira a camisa, tá ligado? Tira boné, deixa o sol pegar na cabeça, na muleira. É remédio natural, cara. O sol foi feito por Deus pra gente usar. Eu, infelizmente, não posso usar o sol, né? Porque tem um horário trocado, sou escritor, então prefiro a madrugada. E também por segurança, né? Se eu ficar lá morcegando lá no sol, distraído, vai que entra um jagunço do franzino e me pega ali desprevenido, né, cara? Então eu evito. Mas eu tomo meu comprimido de vitamina D, que é a vitamina do sol, né? Tomo minha suplementação. Não é a mesma coisa que o sol, tá? Não pense que você tomar o seu comprimido é a mesma coisa que você se expor ao sol. Não é nem 20% a mesma coisa. O segredo tá você se expor ao sol, à luz solar. De preferência quando o sol tá bem em cima, assim, bem forte, né? Então, você não vai ficar lá 2 horas, 3 horas, você vai ficar 30 minutos ou 40 minutos. Então, isso já é o suficiente pro teu corpo, pra tua mente, tudo ser energizado. Quando você toma um banho de sol de 30, 40 minutos, quando você toma um banho de mar, pega o mar também é excelente, tá? Não é só o sol, o mar também é excelente. Tomar um banho de mar bem tomado, dar aquele mergulho, ficar no mar, se banhar no mar, numa água limpa, né? Num mar de qualidade, um mar que não tá poluído, né? Um mar limpo, um mar salutar, um mar
saudável. É muito bom. Banho de mar também eleva a tua vibração lá no pico, cara. Também outra coisa que é muito boa também é tu andar descalço no chão de terra, no chão de grama, tu trocar essa energia com o solo, né, cara? Tu não vai ver teu corpo se energizando, o teu chakras recebendo aquela energia. Não é visível olho nu, mas tu sente uma melhoria, tu sente uma energização, tua vibração vai lá em cima, cara. Quando tu pega um banho de sol, toma um banho de mar, ou anda descalço na terra, na grama ou na praia, na areia da praia, tua vibração vai lá em cima, cara. É muito, muito bom esse remédio natural que a natureza nos dá de graça, né, cara? De graça, velho. Tudo aí de graça pra gente aí, ó. Seja o sol, que tá todo, qualquer lugarzinho tem um sol pra gente pegar, né, na muleira, tirar a camisa, pegar um sol na pele mesmo. Não precisa nem botar protetor, cara. O protetor, ele faz mal, tá ligado? O protetor não é aconselhável não, gente. Evite o sol por muito tempo. Se vá pra uma sombra, pegue só o necessário, mas pegue sem protetor, que o protetor solar, ele deixa de absorver a coisa boa do sol. A coisa boa do sol, o protetor não deixa absorver. Então não esqueça o protetor solar, cara. A não ser que você seja um trabalhador de braçal, que tenha que quebrar pedra ou capinar no sol, daí eu aconselho você a botar uma manga comprida, um pano que cubra seu rosto, né? Um pano pra cobrir sua pele, só um chapéu bem grande, né? E evite o protetor solar, cara. O protetor solar não é bom, cara. É prejudicial à saúde. Eu li uma matéria de Harvard dizendo que os protetores solares fazem mais mal do que bem. Mas se você vai se expor ao sol durante um grande período, é bom botar. Mas se você quer pegar um solzinho assim de 40 minutos, 30 minutos, não bote protetor solar. Deixa o sol entrar nos teus poros, te energizar. Olhe para o sol, assim, não diretamente, mas deixa o sol entrar no seu olho, na sua retina, que faz muito bem o sol. O banho de mar também, não queira saber o que é um banho de mar, cara. Aquilo ali purifica a alma, cara. Joga a energia, a tua vibração lá em cima. Tu andar descalço no chão de terra, tá ligado? Tu andar descalço no gramado ou numa areia da praia também faz muito bem. Então é isso aí, gente. Vamos aproveitar as coisas que a natureza nos dá de graça e vamos usufruir desse maravilhoso remédio natural que a natureza nos traz. É isso aí. 1, 2, teste. É isso aí, rapaziada. Sandy WS na voz. Chegando improvisadamente. Então, rapaziada, a mensagem que vou tentar transmitir-te agora é acerca dos 4 ensinamentos fundamentais, né? Que ensinava Buda, que ensinava os mestres hindus e até mesmo alguns espiritualistas do mundo antigo, né? Eu vou tentar transmitir da maneira mais clara possível. É que tudo gira em torno do ego, tá ligado? Tudo gira em torno do ego. O que nós somos, por que fazemos e o que almejamos. Gira em torno do nosso ego. O ego é mal administrado, tá ligado? A não consciência do que somos e a fragilidade do ser humano, né? Que faz com que o ego nos atrapalhe muito na vida. O ego é onde se reúnem todas as formas de queda do ser humano. Muitos caíram pelo excesso de ego, entendeu? O ego mal administrado, o orgulho, a vaidade. Nós temos que agir primeiramente para nos livrar do ego prejudicial. Saber o que não somos, para então sabermos o que somos, entendeu? Para nos livrar do ego prejudicial é saber que não somos, primeiramente, saber o que não somos, para então começarmos a transformar e construir o que nós somos. Então o corpo físico, ele conduz, né, no entendimento sobre o funcionamento do ego e de todas as suas implicações práticas, né, que afetam a nossa vida. Então, assim como uma cebola, nós temos que tirar as camadas externas, tá ligado? Até chegarmos ao miolo, ao cerne. E nesse espaço vazio que nos mostra que o passado e o futuro são apenas projeções, tá ligado? O que importa realmente é o agora. O que importa é o agora, a nossa existência humana, que é o primeiro ensinamento, tá ligado? Trata-se do agora, tá ligado? O segundo ensinamento é o ser, e o terceiro ensinamento é a presença, e o quarto ensinamento é o despertar. Reconhecer o verdadeiro propósito contribui para o mundo de maneira que cada um pode estar ligado, então a vida através da contratação, logo penso, logo existo, né? O que vamos levar no material, nosso pensamento nunca morre, né? O que vamos levar não é nada material, e sim o nosso pensamento, nossos aprendizados, aquilo que nunca morre. Então vamos lá, o primeiro ensinamento é o agora, né? O que importa realmente na vida é o agora. É a realidade que a gente pode interferir, tá ligado? A única coisa que temos é o agora, né, velho? Só o que temos é o agora. A realidade que podemos interferir, tá ligado? Então esse é o primeiro ensinamento, o agora. Saber dar valor para o agora. O presente momento. Que tudo é consequência do agora, né, velho? O futuro e o passado são consequência do agora, né? O passado é o acúmulo de informações que acessamos em determinado momento, que estão armazenadas em nossa mente. O futuro é um ponto ilusório, uma projeção mental, né? Criada para atingirmos ou enxergarmos a um determinado fim. E surge aquela velha pergunta, né? Qual é o ponto temporal em que lembramos o passado e projetamos o futuro? A resposta é simples, o agora. O passado e o futuro não têm realidade própria. Eles são apenas uma projeção mental, que sempre acontece mesmo no presente, no agora, tá ligado? Então esse é o primeiro ensinamento, né? O agora. O segundo ensinamento é o ser. É a realidade do todo, né? Que é concebível, do todo não é possível, não é passivo de entendimento intelectual. O ser, né? No entanto, a mente humana, como a minha também, tenta definir o indefinível. Então, o ser é tudo o que é manifesto, mas também tudo o que não é manifesto, para experimentar. Vá a um lugar onde a mente, os pensamentos e o ego não estão. Procure pelo espaço vazio e acharás o seu eu interior, tá ligado? O ser, né?
fora do agito dos ruídos, da agitação mental. Então, procura aquilo que está no agora e no nosso estado natural da mente, de conexão com você. Essa é a realidade mais profunda. Pode ser sentida, né? Pode ser sentida a cada momento como um corpo interior, invisível, que é a presença da vida dentro de nós. Portanto, habitar um corpo e sentir uma conexão bem lá no fundo, demora a sentir a vida em sua plenitude. E tem o terceiro ensinamento, que é a presença, né? Consideramos que existem 2 tipos de presença, a física e a da alma. Pode estar um fulano aqui falando comigo, pode estar apenas em corpo e não em alma. Então o casamento da perfeita completude do ser é o casamento da alma com o físico. É o casamento da alma com o físico. Concepção de presença, né? Quando estamos mergulhados no instante, agora no momento. Agora estamos em estado de presença total. Esta é a presença que nos faz desconectarmos do fluxo de pensamento da nossa mente. E é o 4º estado de observação, é a atenção total, que se chama estado de vigília, né? Onde podemos observar o funcionamento do ego, quando ele começa a entrar em cena e assumir o controle. Então o passado é aprendizado, tá ligado? No passado, aprendizado, e o futuro é o que contemplamos, o que desejamos. É bom saber que no futuro, é bom pensar no futuro às vezes, tá ligado? Pois de alguma forma nós o materializamos. Por isso não pensar no futuro pessimistamente, e sim sempre com otimismo e fé e esperança de boas realizações. Mas a verdadeira presença é o estado de saber que você não é sua mente, que você não é sua estrutura mental construída ao longo dos anos, que traz sofrimento e dor, mas que você é aquela fora do conceito do tempo, aquele que está sempre no agora, aquele que está neste exato momento, liberto do ego e constante estado de paz interior. E o 4º ensinamento é o despertar, né? Despertar uma mudança em nosso estado interior, que ocorre com a separação entre o pensamento e a consciência. O estado da consciência não é acontecimento, é o processo que as pessoas passam gradualmente em nossas vidas, que vai sendo incorporado e passa a modificar passo a passo tudo o que as pessoas fazem, em vez de ficarmos perdidos em nosso pensamento, como estamos dispersos. Quando estamos despertos, reconhecemos a nós mesmos com uma consciência por trás dele. O pensamento deixa de ser atividade autônoma e passa a nos conduzir às nossas vidas, havendo espaço para a consciência, que abrimos espaço para a consciência, somos o controle sobre o pensamento. Então despertar é para parar de pensar automaticamente e agir com uma consciência, impondo com consciência a tomada de decisão, entendeu? Então evidentemente a vida exterior é o segundo plano, é o reflexo do interior das pessoas. O primeiro plano, ou seja, nós somos o que nós formamos o planeta nesse circo de horrores, dirigindo nosso foco de atenção para o sistema, reclamando e culpando por tudo alguém, inveja, e colocamos energia em nosso próprio processo de despertar. Despertar significa trazer as coisas do céu para a terra, abrir mão dos prazeres fúteis e inúteis do mundo, que estamos conscientes e presentes no agora. E principalmente significa nos tornarmos gradualmente amor incondicional. É isso aí, rapaziada. Fico por aqui. Sandy WS na voz.